seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso Pode Mulherar. Estamos aqui em mais um episódio cheio de informação, cheio de conexões, cheio de energia boa. Aqui hoje temos uma convidada super especial. Ela que mora aqui em Concórdia, mas é natural de São Domingos do Sul. O nome dela é Rose Maria e hoje nós vamos conhecer um pouquinho a história da Rose. Mas antes temos os nossos habituais recados paroquiais. Boa! Se você ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, aproveita e se inscreve agora, ativa o sininho para receber todas as notificações e lembra de curtir o vídeo, que se você curtir o vídeo, o YouTube entrega para mais pessoas. E também estamos no Spotify, então segue a gente lá, curte essa playlist, encaminha também para as pessoas que você quer que compartilhem desse conteúdo. E lembrando também de convidar, se você ainda não segue o Instagram do Movimento Mulherar, @Movimento Mulherar. Esse é o nosso ponto de encontro e lá divulgamos todas as informações para vocês acompanharem de pertinho todas as nossas movimentações. Isso aí, gente. Então hoje nós vamos trazer para o nosso podcast um assunto muito relevante. Estamos hoje no dia da gravação, no mês de outubro, e sim, a causa do Outubro Rosa, ela é importantíssima, principalmente para nós mulheres, e esse podcast é voltado ao público feminino, não que os homens não possam assistir, né? Claro que podem, mas não podemos deixar de trazer um assunto tão importante para o nosso dia a dia, para a nossa realidade, e que muitas vezes, apesar de falar muito no Outubro Rosa, a gente deixa em segundo plano na nossa vida. Por isso, nós estamos trazendo hoje uma convidada muito especial, que é a Rose Maria Coronetti. É assim que fala, Isso, Rose? é Rose. Rose, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada, eu agradeço muito o convite, né? E para a gente falar sobre esse assunto e conscientizar as mulheres, né, sobre essa importância do autocuidado, né, de sempre estar atenta a alguma mudança no seu corpo, né, que se você estiver atenta a tudo isso, de repente você pode perceber algo diferente e já procurar uma ajuda profissional, né? Que é importantíssimo. É isso mesmo. Então, às vezes a gente também é um tema que a gente evita falar, né? Que é o câncer de mama, né? Então, é um tema que às vezes acaba passando batido e que no Outubro Rosa ele vem à tona, né? Então, as pessoas falam mais, abordam mais, mas nada como a gente contar histórias, né? E conhecer a história da Rose de superação e ela compartilhar também essa trajetória dela, eu acredito que possa fortalecer mulheres que estejam passando por esse momento e também despertar nas mulheres essa necessidade do autocuidado que realmente é muito sério. E a gente tá gravando em outubro, né? Mas só pra lembrar que o cuidado não tem que ser em outubro, né, gente? A Rose vai falar um pouquinho disso também, que a gente falou, eu e ela, antes um pouquinho sobre isso. Mas só pra lembrar você que o autocuidado tem que ser feito todos os dias. Você não toma banho todos os dias? Sim, eu espero que você tome banho todos os dias. Então, você pode fazer, né, o autoexame e o toque também todos os dias, né, Rose? É isso aí. A gente fala-se muito em outubro sobre esse tema, né? Mas o cuidado tem que ser todos os dias, né? É você se cuidar, você se olhar no espelho. E foi assim que eu percebi também, quando eu fui o carocinho, né, que apareceu na minha mama. Eu, durante o banho, fiz o autoexame, porque eu costumo fazer isso durante o banho, que é um momento ali que a gente consegue visualizar melhor, né? E foi durante o meu banho que eu percebi um carocinho na minha mama diferente, algo que eu não tinha percebido, né? E comecei a ficar atenta sobre isso e procurei me informar com uma ajuda profissional. Por coincidência, eu estive na Rede Feminina conversando com a Vanessa, que é a enfermeira da Rede Feminina. Mostrei para ela, fui lá, falei: Vanessa, olha, apareceu esse carocinho na minha mama e eu não tinha, foi de repente. E ela examinou, né? E pediu para mim: o que você acha, vamos fazer uma mamografia? Eu disse: ótimo, vamos sim. E foi ali, a partir desse momento, desse cuidado que eu tive comigo mesma, né, de ter ido me observado e ter ido procurar um profissional, né, que eu consegui diagnosticar precocemente. Isso agora, foi fundamental, né? Com certeza.
faz toda a diferença. Isso eu inclusive ia te questionar, Rose, porque assim, conta pra gente com quantos anos foi que você identificou, mas também que eu tava me perguntando, muitas mulheres, e falo por experiência própria, a gente não tem o costume de fazer essa avaliação, né, de estar, você tinha já essa preocupação, né, como que foi isso? Você sempre se autoavaliava? Realmente, assim, eu sempre tomei cuidado com isso, porque, na verdade, há muitos anos, eu faço acompanhamento, porque eu tinha minhas 2 mamas, eu tive cistos e uns nódulozinhos, mas nada maligno, né? Então, esse cuidado eu sempre tive na questão de fazer exame todo ano, o médico para ver se cresceu, né, como é que estava, o nódulo cresceu e tal. Isso foi com que idade que você começou a identificar esses nódulos? Porque hoje você está com 55, isso, né, Rose? Eu acho que faz uns 20 e poucos anos que eu tenho esse acompanhamento, bastante tempo. Mas que eu percebi esse último, que foi em 2021, final de 2021, eu percebi esse último que apareceu, que era maligno, foi assim, de uma hora para outra apareceu, e ali, né, tive que fazer uma biópsia também, e apareceu que era era câncer, né? Entendeu? E como que foi para você essa descoberta? Que, claro, obviamente não foi um momento fácil, mas né, se você puder compartilhar assim, como é que tu encarou isso? Isso, né? As suas emoções, como que ficaram nesse momento, como que foi esse processo? E quando que foi isso, né? Mas acho legal a gente fazer a linha do tempo. Foi em novembro de 2021 que eu tive o diagnóstico de câncer, final de novembro, início de dezembro, que veio o resultado da biópsia. Gente, quando você tem um diagnóstico de câncer, é algo muito assustador para nós mulheres. Não acho que todas que passaram por isso sabem o que eu estou falando. É algo desesperador para a gente, porque o diagnóstico do câncer em si, ele nos remete à morte, a coisas ruins. E quando eu tive esse diagnóstico, eu fiquei completamente desesperada, né? Eu pensei em muitas coisas ruins, né? Até que, enquanto que tive que passar também para minha família o diagnóstico e tudo, eu tive apoio da minha família, que foi fundamental. Eu acho que você ter o diagnóstico e você ter o carinho de pessoas do teu lado faz toda a diferença para você passar por isso, porque ninguém consegue passar por isso sozinho. Entendeu? Nossa, olha que linda essa frase, né? Ninguém consegue passar por isso sozinho. Você precisa de apoio, você precisa de abraço, você precisa de palavras para te motivar, para te fazer você lutar. A Sônia é casada, né? Rose, perdão. E você tem uma filha? Tenho uma filha que é a minha maior alegria, né? Que eu digo sempre isso. E tenho um marido também maravilhoso, também, que sempre me ajudou, que me apoiou, que passei por tudo isso graças também a eles, né? Claro que a gente também tem que se ajudar, né? Eu falo muito assim que a gente tem que dar o primeiro passo para fazer a diferença, né? Mas a família em si é fundamental. Ter pessoas queridas próximas da gente nesse momento. A gente falava antes, Rose, sobre a importância de ter a família, mas a importância de você, né, levantar todos os dias por você. Me marcou muito o que tu comentou antes, queria que tu comentasse um pouquinho. Então, a gente tem que todos os dias agradecer, antes, durante e depois. Eu comentei contigo, né, que hoje eu sou uma pessoa diferente. Eu comecei a valorizar mais as coisas. Todos os dias eu acordo e digo, obrigada, meu Deus, por mais esse dia, por esse presente que o Senhor está me dando, essa oportunidade de fazer algo melhor, de ser melhor, entendeu? Porque a gente tem que valorizar a vida, é uma coisa tão importante para a gente viver bem com as pessoas, a gente estar bem. Para mim, hoje, estar bem é fundamental. Eu me cuido,
eu vou para academia, eu Isso. procuro mudei a minha alimentação. Então, sabe, eu quero viver. Para mim é importante estar bem, estar viva. Rose, tu falou que foi em 2021, né? Isso. E como é que foi o tratamento? O diagnóstico foi em novembro? Isso. Como é que foi o processo? Dá para as pessoas entenderem um pouquinho mais como é que isso funciona? Sim, eu, como resultado dos exames e da biópsia, eu procurei um mastologista, fui para Chapecó, Dr. Marquei, que algumas vezes eu levei alguns exames para ele durante o meu percurso desses anos, e levei o exame para ele, eu e meu marido fomos até lá, e ele, conversamos bastante, ele me falou que eu teria que fazer uma cirurgia, e me sugeriu que eu fizesse, por conta que eu tinha nódulos e cistos nas duas, né, que eu fizesse a mastectomia bilateral. Até para mim, ele sugeriu que, claro que eu teria a escolha de fazer ou não. Se eu quisesse fazer só em uma, tudo certo, ele falou. Mas que ele sugeria isso para mim, né, que eu fizesse bilateral. E não me deu um tempinho, assim, tipo, ele me deu uma semana para mim pensar e me dar resposta. Deve ser muito Porque é impactante para a mulher. decidir, né? Eu tive 3 momentos muito difíceis na minha vida depois do diagnóstico. O diagnóstico em si, a cirurgia e quando eu perdi meus cabelos. Foi 3 momentos assim que me marcou muito. E aí, voltando ao médico, né, acabei que aceitando a sugestão dele e fiz a cirurgia. Foi dia 24 de janeiro, me lembro nitidamente. Eu fui para Chapecó, fiz a cirurgia, né? Foi bem difícil para mim a recuperação e tudo, mas passou. Inclusive, quando eu estava internada, o médico falou para mim: olha, Rose, como o teu diagnóstico foi precoce, você provavelmente não vai precisar fazer quimioterapia. Nossa, fiquei muito feliz. Eu lembro que abri um sorriso lá no hospital. Que ele disse, eu limpei bem, tirei tudo, ele acredito que não vai ser necessário. Mas a gente coletou uns linfonódulos para análise. E aí a gente mandou analisar. E passou-se, se eu não me falha a memória, 10 a 12 dias, eu voltei para o médico dar uma olhadinha como é que estava a mama. Aliás, a cirurgia, no caso, não tinha mais mama, né? Mas, enfim, e infelizmente, de 3 linfonódulos que ele coletou, não estava infectado já, né? Que eu tive um carcinoma invasivo, né? E por esse motivo eu não escapei das químios, né? Daí, como o doutor falou, de como ele migrou para axila, podia ser que tivesse ido para outro lugar, né? Então, justamente por isso eu teria que fazer para prevenção 4 quimioterapias. Você comentou, Rose, que ele te deu uma semana para decidir o que você faria, né? E né, eu imagino que deve ser uma decisão também muito difícil, né? Como que foi esse processo? E eu não sei se eu acabei perdendo, assim, mas aí você decidiu, você tirou uma, você tirou as 2 mamas, como que foi? Na verdade, eu preferi tirar as 2, né? A escolha foi tirar as 2, foi bilateral, né? Porque é claro que foi muito impactante para mim ter que tomar essa decisão. Mas eu, como me conheço como pessoa, eu sou muito preocupada com essas coisas, eu sou muito de me cuidar. Eu pensei, não, eu e meu marido, a gente decidiu, a gente vai fazer, ele me falou, eu também tinha decidido isso, porque de repente, se eu tirasse uma mama só, eu ia ficar preocupada. Meu Deus, eu tenho ainda cistos e nódulos na outra. Será que daqui a pouco não vai aparecer uma doença na outra também? Justamente por esse motivo que eu decidi, eu vou fazer bilateral, já que eu estou tendo essa oportunidade. Porque tem muitas mulheres, eu participo da rede feminina do grupo, que elas fizeram só o quadrante ou tiraram só uma mama. E elas não tiveram essa opção como eu tive de decidir se eu queria fazer 1 ou 2, né? Então eu tive essa oportunidade, eu preferi tirar as 2. E isso foi então no intervalo de 3 meses, pelo que eu entendi, né? Entre o diagnóstico e a cirurgia foram 3 meses. Foi um ano assim muito desafiador para mim, né?
o ano do ano passado, o início do ano em si, foi desafiador para mim, porque foi o ano que eu dei uma reviravolta na minha vida, né? Eu estava trabalhando quando eu recebi o diagnóstico, né? E eu, como estou aposentada, eu preferi sair do local que eu estava trabalhando. Eles não queriam que eu saísse, né? Disseram que eles me dariam apoio, que se eu precisasse me afastar, o tempo que eu precisasse, eles me dariam. Foram muito atenciosos comigo. Mas eu preferi sair para me cuidar. Eu pensei, agora é o momento que eu preciso me cuidar. Primeiro eu, né? Isso, exatamente, primeiro eu. E eu optei, né, por parar de trabalhar e cuidar de mim, né? E foi um ano desafiador, a cirurgia, a químio, né? A perda dos cabelos, foi tudo muito difícil. Como que foi isso, Rose, a perda dos cabelos? Nossa, eu fiz a primeira químio dia 23 de fevereiro, minha primeira químio, quase que um mês depois da cirurgia, né? E eu lembro que em torno de 15 a 20 dias o meu cabelo começou a cair. E eu fui sempre uma mulher muito vaidosa, eu sempre cuidei do meu cabelo, andava pintava, eu fazia alisamento, eu cuidava, sabe? Era muito vaidosa. E quando foi acho que em torno de 15 a 20 dias, eu passei a mão no meu cabelo e começou a cair. Eu ia pentear, eu ia lavar, ia caindo. E teve um dia, assim, que eu passei a mão no meu cabelo e encheu minha mão, assim, de cabelo. Daí eu mandei uma mensagem, mandei um áudio para minha filha. Falei para ela, filha, a mãe começou a perder os cabelos, começou a cair, né? E ela me mandei uma foto, né? E ela me mandou... ela me falou assim, mãe, me mandou um áudio, mãe, se você quiser, eu raspo meu cabelo para te acompanhar. Que lindo. Porque eu achei um gesto maravilhoso, o maior gesto de amor que ela podia fazer por mim foi ter falado isso. Daí eu falei assim para ela, não, filha, esse momento, essa situação sou eu que estou passando, eu que tenho que passar por esse trajeto. E tu não precisa fazer isso por mim, não. Mas eu agradeço. E enfim, eu fiquei muito emocionada. Até hoje eu me emociono quando falo isso, porque é complicado para nós perder o cabelo. Eu tive que me aceitar careca, né? Sim. Eu encontrava pessoas, eu tinha vergonha, eu não cheguei a usar peruca, né? Eu optei por não usar, eu usava aquela touquinha, mas eu tinha vergonha de sair para a rua, foi difícil para mim me aceitar careca, entendeu? Sim. E como, nossa, isso é muito profundo, porque como é importante, né, primeiro, aceitar o diagnóstico. Isso. Aceitar que tu tem que contar para tua família, que eu imagino que não tenha sido fácil. Foi difícil. Aceitar que tu tem que fazer quimioterapia. Isso. Aceitar que tu perde o cabelo. Mas a melhor parte é aceitar que tu tá aqui, né? Então. Tu tá viva. São fases, né? Sim. São fases que você passa, e depois que passou por isso, essa fase da cirurgia, de você se aceitar, aí eu acho que vem aí a outra fase, que é a fase da gratidão. A gratidão por você estar viva, que o cabelo... Eu lembro que quando eu comecei a participar do grupo Toque de Carinho, foi ali que eu percebi, não, eu estou tendo a oportunidade, eu tive a oportunidade de me tratar, eu tive a oportunidade de recomeçar, né? Eu via mulheres ali que estavam se tratando, pessoas que já receberam altas, né? E pessoas que estavam bem. Eu acho que é importante, às vezes, você procurar um grupo assim, para você ver, no momento é desesperador, mas se você vê pessoas bem, que passaram por tratamento e estão bem, eu acho que te dá força, entendeu? Para você
perceber, não, eu vou viver ainda, eu tenho força de vontade, eu tenho ainda algo a fazer, né? Entendeu? E assim, né, Rose, eu passei isso com a minha mãe ano passado. Então, assim, me emociona também muito, porque tem duas coisas que eu quero comentar, mas primeiro falar, linkar um pouquinho lá no começo, quando você falou, né, ter que contar para as pessoas de que eu tenho câncer. E essa é uma palavra muito forte, porque é uma palavra que, como tu bem comentou, é quase como um diagnóstico, né? É o diagnóstico fatal. Pensar o diagnóstico de morte, Isso. porque câncer te remete a isso, né? E quando a mãe passou por isso ano passado, o que eu comecei a pensar? Tem tantas histórias bonitas que as pessoas se curaram e ficaram bem, mas por que é uma palavra que remete só direto aos, né, uma situação ruim, as pessoas que não conseguiram se recuperar? Então eu acredito que tem uma força em cima dessa palavra que pesa muito emocionalmente pra gente na hora de falar disso, na hora de aceitar isso, né? Uhum. Realmente é impactante, né? Você ter esse diagnóstico impacta muito na tua vida, no teu emocional, né? Porque você pensou, é o fim. Meu Deus, é o fim. Por que eu na verdade, outra coisa que eu gostaria de falar assim, passar para as pessoas, quando eu tive o diagnóstico, eu jamais pedi assim, coloquei, porque eu, no grupo lá que eu participo da Rede Feminina, um dia uma mulher falou assim, eu quando tive o diagnóstico, eu me revoltei, eu ia na igreja, eu participava de coisas beneficentes, ajudava as pessoas, e quando eu tive o diagnóstico, eu me revoltei, eu disse, por que Deus isso? Por que foi? Eu não merecia ter ficado doente. Aí eu esperei ela terminar, eu falei assim, que cada um estava dando o seu depoimento, eu falei, não, eu não questionei a Deus, eu aceitei, porque eu acho que se acontece algo para ti tão impactante quanto, né, o câncer, é porque você tinha que passar por aquilo, né? Eu precisava passar por isso para perceber a vida diferente, para dar valor a coisas, a pessoas, né? E eu acho que tudo é uma aprendizagem. Você passa por algo para você sair melhor, né? A minha opinião sobre isso. E Rose, como é que foi? Você já falou um pouco do grupo, mas assim, no momento que você estava passando, você procurou a rede, né? Isso foi fundamental para você poder suportar? Você procurou o grupo no momento que você estava em tratamento ou no momento do diagnóstico? Como que foi isso? Então, como eu falei no início, né? Eu procurei a Vanessa, né? Que era enfermeira, quando eu percebi o nódulozinho. E aí, depois que eu passei pelo médico, que eu fiz o diagnóstico, a mamografia, fiz a biópsia, passei pelo médico, fiz cirurgia, aí a Rede Feminina estava de férias, que eles voltam em fevereiro. Quando voltou, eu me lembro muito bem que na semana que eu fui procurar a Clínica Bernardi para marcar minhas químio, para marcar a avaliação, no mesmo dia eu estive na Rede Feminina. E eu fui lá procurar a Vanessa. Eu fui lá e disse assim, eu quero falar com a Vanessa. Daí a moça, inclusive, ela falou, não, já terminou aqui os exames e tal. Eu disse, não, eu não vim fazer exame. Eu vim aqui, Vanessa, te agradecer. Porque graças a você ter me examinado, ter me mandado fazer a mamografia, eu descobri cedo o tumorzinho. E eu vim aqui nesse momento de dizer que eu sou muito grata a você pelo teu atendimento, pela tua atenção comigo. Eu lembro que ela chorou. Porque eu acho que a gente tem que ter gratidão pelas pessoas, o que elas fazem pela gente, gratidão todos os dias. Você nunca pode esquecer de ser grata às pessoas por aquilo que elas fazem por ti. Eu, por exemplo, sou grata hoje por estar aqui conversando com vocês e passando o meu recado para aquelas pessoas que estão precisando disso. Gratidão é tudo, né?
Muito. E Rose, eu queria que tu comentasse um pouquinho sobre a virada de chave na vida, né? Que eu acho que tu começou a ver a vida de outra forma depois disso, né? Eu no período em que eu estava carequinha, né? Eu andava assim, cabisbaixa. Eu tive meus momentos também muito porque tristes, afeta a né? autoestima, né, Rose? E como eu sou, que nem eu falei, já falei antes, né? Eu sou uma pessoa muito crente a Deus. Uma noite eu fiz uma oração a Deus e pedi: Deus, me dê força para mim passar por isso. Eu preciso passar por isso, eu preciso seguir minha vida. E fiz essa oração essa noite e pedi: Deus, me dê força para isso, me ajude. E pensei assim: a partir de amanhã eu vou levantar da cama e vou viver de uma forma melhor. Foi uma virada de chave, entendeu? E a partir daquela manhã eu levantei e fiz algumas coisas que eu tinha para fazer. E como eu gostava de fazer minha caminhada matinal, fui para a rua. Eu fui para a rua, voltei a ser a Rose que eu era. A Rose que passa pelas pessoas, que cumprimenta sorrindo, que quando encontra alguém que gosto, fico batendo um papo e tal. Voltei a ser essa pessoa, porque antes eu passava pelos conhecidos, pelas pessoas amigas, se não me conheciam, eu ficava até feliz. Porque eu não tinha coragem de erguer a cabeça e mostrar para essas pessoas que era eu ali, que tinha pessoas que não me reconheciam mesmo na rua, né? Que foi a mudança, né? E essa foi a virada de chave. A gente tem que procurar ajuda, né? E eu sou muito grata, hoje em dia eu sou grata pela vida, por tudo isso. E tive a oportunidade de ser melhor, né? Sabe, Rose, que eu estava ouvindo essa semana uma passagem bíblica e que falava da história de Elias que estava dentro da caverna. Uhum. E Deus falava com ele que ele tinha que, né, que ele tinha que sair da caverna. Uhum. Que a caverna era o problema. E quando ele decidiu sair da caverna, ele recebeu a presença de Deus na vida dele. E eu acho que essas situações em que a gente se recolhe, seja passando por um câncer ou uma depressão ou qualquer outra coisa, eu acho que é muito isso, a gente decidir sair da caverna. Não que seja fácil, mas assim, a gente pedir força pra gente conseguir sair, porque no momento que a gente sai, eu acredito muito que Deus age. Aí muda, né? Eu acho que eu tava, na caverna. Eu não tinha coragem de sair de lá. E como eu tive, naquele momento ali, conversei com Deus e pedi forças para passar por isso, eu acho que eu tive coragem de sair e de entender que a vida é muito maior do que isso, né? Essa passagem que você ouviu, eu também ouvi, realmente faz todo sentido, e eu queria só reforçar aqui que como a gente tem medo de sair da caverna, né? Uhum. A gente às vezes é melhor ficar dentro da caverna também, a caverna não é bom. Se enfrentar, às vezes, né, o mundo. Estar na caverna não é bom, mas eu tenho medo do que eu vou encontrar lá. Será que vai ser pior ou não, sabe? Então eu acho que o ato de coragem, o ato de tu decidir o que tu vai fazer é o que vira a chave. É fundamental, né? É fundamental você ter força e coragem para seguir em frente. Porque você não pode parar no tempo. Você não pode se vitimizar. Eu tive câncer, eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Gente, hoje faço pilates, eu vou na academia, eu participo da rede feminina, né, que elas têm atividade lá também. Eu sou uma pessoa... Eu tenho planos para o ano que vem. O ano que vem eu quero fazer algum curso, quero estudar, sei lá, fazer alguma coisa, porque eu acho que eu ainda tenho coisas para fazer na vida, né? Eu tenho muita coisa ainda pela frente, então eu acho que é isso. E Rose, como foi, você comentou do momento que você teve o diagnóstico, mas como foi saber que você estava livre disso tudo? Nossa, no sentido assim, tu quer dizer de... Curada. De curada. Uhum. Então, quando na verdade, veio, né, o diagnóstico assim, de cura? isso. Conta pra gente na como verdade, foi. eu faço acompanhamento, né? E tomo um medicamento que é um bloqueio hormonal, vou tomar durante 5 anos. Lógico que quando fiz a cirurgia foi tirado, né? Mas o que acontece? Eu vou fazer esse acompanhamento a cada 6 meses, eu faço uma bateria de exames, né? E tomo um medicamento todo dia que é o bloqueio hormonal, né?
Então, mas eu me sinto bem, graças a Deus eu tô bem, né? E é só isso. Vamos se cuidar, fazer a coisa certa. E eu acho que é isso, que a cura tá aí. Quanto né? tempo depois você pode interromper o tratamento da quimioterapia? Quanto tempo tu fez a quimio? Né, até dizer não precisa mais, Rose, agora, né? Eu iniciei as minhas quimios dia 23 de fevereiro e terminei no final de dia 27 de abril, que eu fiz a minha última quimio. As minhas quimioterapia, elas foram assim muito tranquilas. Eu não tive assim, reação mais forte, né? Se não fosse ter tido na minha última quimio, infelizmente eu peguei dengue, e senão passaria assim bem tranquila. Só na última que eu peguei dengue, né, infelizmente, daí tive que internar, fiquei 5 dias, que a gente fica um pouquinho mais com a imunidade um pouco mais baixa, e eu peguei, aí não teve jeito, né, tive que internar. Mas as minhas quimios, assim, foi muito tranquila. Quanto fala de quimio tranquila, Rosa, a gente comentou um pouquinho antes também, eu acredito muito que isso é muito a forma que você encara e o nível que está elevada a sua energia também, né? Também, claro, tudo influencia, né? Porque eu vejo pessoas que falam que a quimio faz muito mal, que tem várias reações, né? Mas também depende muito, eu acho, de quanto que está evoluído o tumor, né? Porque tem vários tipos, né? E acredito que também tem aquela coisa de o que você está fazendo para amenizar um pouco os sintomas, né? O cuidado que tu tem que ter com a tua alimentação, o que você está comendo, se você está se hidratando direitinho, né? Acredito que isso aí tem uma influência também nos sintomas, né? Eu queria trazer também um outro ponto, né, do câncer de mama em específico e por que trabalhar esse tema muito também no mulherar. Na minha cabeça, né, Rose, quando a gente pensa, claro que nenhum tipo de câncer é um diagnóstico menos, eu acho, ruim, assim, todos eles são diagnósticos complicados de se enfrentar. Mas quando a gente para e a gente pensa na mulher, e nas causas e nos efeitos, no que você precisa passar, inclusive no teu corpo como mulher, porque a grande maioria das mulheres, inclusive você falou, são vaidosas, né? Sim. Gostam de se arrumar, gostam de estar isso. bem. Né, as mulheres têm muito essa questão da vaidade num bom sentido, de isso, se cuidar, né, presentes. E aí quando você olha, né, o câncer de mama, diferente às vezes de um câncer, né, sei lá, em qualquer outra parte no corpo que é interna, eu acho que isso mexe muito com a estrutura da mulher emocional e na questão de autoestima, até que a Lu comentou um pouquinho antes. Porque você precisa perder uma parte do teu corpo que é símbolo da feminilidade, né? Além de, claro, depois, né, todas as pessoas que sofrem com a perda de cabelo, enfim, mas eu acho que a mama, por ser um símbolo da feminilidade, é algo que vai impactar, digamos assim, um pouco mais. Ou não? O que tu me diz sobre isso? O que tu pensa sobre? Porque nós mulheres, a gente, coisa nossa, né? A coisa da vaidade. Para a mulher, o cabelo, a mama, são duas coisas assim que na mulher como é que posso dizer? Chama a atenção, que é fundamental para nós, né? E a mulher, quando se vê numa situação assim, de repente, fiz a cirurgia, tirei a mama, perdi o cabelo, você não se sente assim, como é que eu posso dizer, tu perde completamente a tua autoestima, né? Que é difícil aceitar, é difícil você se aceitar careca, né? É difícil você olhar, você não vê a tua mama ali, né? E enfim, para a mulher isso é bem impactante. E como tá a autoestima da Rose hoje? A Rose voltou a ser Rose. Hoje em dia eu voltei a me cuidar, como eu te falei, né? Fazendo as minhas atividades físicas. Sempre que eu posso, eu procuro fazer alguma coisa. Eu ainda não pintei meu cabelo. Ele tá crescendo, né? Tá. Cresceu toda enroladinha, né? Mas assim, procuro cuidar de mim, né? Como pessoa, cuidar do meu corpo. E esses dias me pediram assim, Rose, tu não vai pintar o cabelo? O que tu acha? Porque isso é coisa da mulher, né? A coisa da vaidade, todo mundo assim.
Eu falei assim, olha, eu estou me dando a oportunidade de escolha. Boa. Porque eu não sei, pode ser que daqui a pouco eu pinto meu cabelo, faço uma mecha, alguma coisa, mas nesse momento eu estou me dando a oportunidade de escolha. Antes eu me preocupava muito, aparecia um fiozinho branco, vou pintar. Até que não fosse pintar o cabelo, não estava tranquila, né? Hoje em dia eu já estou mais segura quanto a isso. Estou me dando a oportunidade de escolha. Eu acho que são situações que fazem a gente também mudar as nossas prioridades na Exato, vida, né? Eu acredito muito, a gente já falou muito sobre isso no movimento Mulherar, e a Rose está aqui para me provar que é isso, que a nossa autoestima, ela vem de dentro, né? Claro, com certeza. Você estando bem consigo mesma, o resto não importa. Eu tô bem com meus cabelinhos brancos? Tô. E tô feliz, tô saudável. Isso importa para mim nesse momento. Se alguém não achar legal, isso é outra coisa tranquila com que isso. a gente fala muito no movimento, né? A gente se preocupar com o que faz sentido para nós e não para os outros. Ou com o que os outros estão pensando. Não vão gostar. Na verdade, a falar. gente tem muito essa preocupação. Eu não vou fazer isso porque os outros vão falar. Eu não vou deixar meu cabelo branquinho porque vão falar, olha que mulher desleixada, não está pintando o cabelo, não está se cuidando. Gente, isso é tão supérfluo. Muito. Né? A gente se preocupa com coisas tão bobas e a gente aquilo tem que vir de dentro da gente. Você estar em paz consigo mesma, você estar bem consigo mesmo. E eu acho que quando a gente ouve você falando sobre isso, Rose, a gente encara essa doença com outros olhos. Porque no teu caso, talvez essa doença tenha sido uma oportunidade para você ser mais livre, para você ser mais você, para você, né? Só que, claro, como a gente falou, a palavra em si é pesada, mas talvez se a gente encarar isso como uma oportunidade, fique mais leve. Uma oportunidade de mudança, uma oportunidade de escolha, uma oportunidade de você se ver diferente, né? Eu hoje em dia tem coisas que antes era prioridade para mim, que hoje não são mais. Hoje eu sou uma mulher mais forte, eu sou uma mulher mais corajosa. A minha filha sempre me dizia que eu tinha medo de tudo. Hoje em dia eu não tenho. Eu tenho mais autoestima, eu tenho mais força para fazer as coisas, encarar de outra forma. Tanto é que eu estou aqui. Algum tempo atrás, eu não teria coragem de estar aqui falando com vocês. Eu era cheia de medos. Hoje em dia, não. Eu tenho coragem, eu mesmo com medo, eu encaro as coisas, entende? Não é a ausência do medo, né, Rose? Mas a gente não pode se deixar levar. Eu tenho medo, eu não vou. Eu tenho medo do tratamento, eu não vou fazer, né? Tem que ter. A gente, mesmo com medo, você tem que encarar, tem que sair da caverna. E que fique essa mensagem para as pessoas que estão passando por isso, que encarem isso como uma oportunidade. De forma mais leve, né? Como é libertador te ouvir falar isso, Rose. Dá pra ver que tu fala isso de uma tranquilidade, com uma leveza que é verdade, né? Sim, é verdadeiro. Dá pra ver que foi um case libertador mesmo na tua vida. E a gente fala sobre liberdade, inclusive, a gente falava antes sobre, voltar lá no início do assunto do podcast, mas sobre a importância de se olhar, né? Se olhar com amor, né? Porque muitas vezes você se toca, mas tu não tem certeza do que tu tem, porque muitas vezes tu não conhece o teu corpo. Exato. Né? E isso também é uma falta de liberdade. A gente falava sobre isso, que antigamente a mulher tinha vergonha de se olhar no espelho, né? De se aceitar como ela é, de identificar que ela é assim e de se conhecer. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Então, nós estávamos falando antes justamente sobre isso. No tempo da minha mãe já é falecida. Era uma pessoa maravilhosa. Mas ela tinha aquela coisa assim a vergonha. Ela jamais ia tirar uma blusa, por exemplo. Para tirar uma blusa, ela fechava a porta do quarto, ela fechava a janela, porque ela tinha medo, vergonha de que os outros vissem ela sem roupa. E aí eu fico pensando nesse momento, essas pessoas que tinham, mais antigamente, que tinham essa vergonha, esse medo de se olhar, de se expor, né? Como que elas percebiam algo diferente no corpo delas?
como que era, se tivesse um nódulo, alguma coisa, elas não se examinavam, elas não se olhavam. Hoje em dia a gente tem essa oportunidade, né? E já se passou, graças a Deus, esse tempo, mas então a gente evoluiu, né? Então, como é importante a gente hoje se observar. Apareceu algo diferente, uma manchinha, apareceu um nódulo. Gente, vamos ser atentos a isso. Aquilo não tinha no meu corpo. Apareceu como? Foi de repente? Eu vou procurar um profissional. Eu vou procurar saber. Se não é nada, maravilhoso. Mas se é algo, eu consigo, antes de que essa doença evolua, né, eu vou conseguir um diagnóstico, eu vou conseguir um tratamento bem mais tranquilo, né? E percebam quanto isso é profundo, porque isso também é liberdade, né? Você conhecer o seu corpo é libertador, e segundo, você saber identificar. E eu só vou saber identificar se eu conhecer o meu corpo antes. Exatamente. Eu sei que aquilo não estava, o tumorzinho que apareceu para mim, ele não estava ali. Quando eu me observei no banheiro, quando eu estava tomando banho, que eu identifiquei, eu pensei, no mesmo momento eu pensei, isso aqui não estava aqui. Esse nódulozinho, esse carocinho apareceu e não estava. Então eu já fiquei atenta e já fui procurar, né? Ver o que era aquilo. Procurei um profissional que já me orientou o que fazer, né? E justamente por esse motivo que eu fiz poucas químios, não houve a necessidade de fazer rádio, né? Só fiz quimioterapia, 4 sessões, e justamente por esse motivo, eu estar atenta ao meu corpo, eu tive esse diagnóstico precoce. E outra coisa que eu acho importante, né, Rose, a gente deixar esse recado que, sim, se fala bastante, mas é importante falar cada vez mais do exame anual, porque nem sempre é possível identificar com o exame de toque, né? Às vezes você vai identificar só nos exames de rotina, que hoje eu acho que continua sendo recomendado acima de 40 anos, né? A partir dos 40 anos, anualmente, os exames, né? A mamografia, ultrassom de mama, porque às vezes não vai ser perceptível ao toque, né? Às vezes você vai identificar no exame. Eu percebi porque era um local que eu não... Tipo, na linha do sutiã, né? Aí eu consegui identificar logo. Mas tem outros casos que é mais... na outra parte da mama que você não tem, assim... não consegue palpar muito. Então, a importância de fazer a mamografia, a importância de fazer o ultrassom para ter o diagnóstico, né? E o exame de rotina, anualmente, faz uma bateria de exames, vê se está tudo ok, se está maravilhoso. Se tem alguma coisa diferente, vai investigar. Né? E assim, uma outra, né, característica que eu acho legal, a mulher, ela tá se cuidando mais, né, Rose, assim, eu vejo que existe de fato essa preocupação. Eu fiz 40 anos, pensei, pronto, um marco lá na agenda, né, 40 anos, a partir de agora eu vou fazer, e eu faço todos os anos. E eu percebo, né, entrando aqui no assunto feminino e masculino, que já os homens já têm mais uma dificuldade também, né, de fazer essa rotina, não fazem. Então, é uma característica que eu vejo que as mulheres estão de parabéns também, porque muitas se cuidam, muitas fazem os exames certinho, né, então um pontinho para nós aí. Né? E uma coisa que eu queria colocar para vocês também, a importância de nós mulheres, né, falar orientar o marido, cobrar deles. Como a gente se cuida, cobrar deles também. Olha, você marcou teu exame, você foi no médico fazer os teus exames de rotina, né? A gente, mulher, tem isso também de auxiliar, né, eles nessa parte, já que eles não são muito preocupados em procurar um médico, de fazer os seus exames, né? Nós mulheres podemos cobrar isso deles, podemos até, inclusive, eu faço assim, eu marco médico, marquei médico lá para ti, tem que fazer os exames e tal, tá na hora. É importante isso também, né? Muito, muito importante, porque às vezes eles não têm a consciência da importância disso, como nós mulheres temos. E quantos casos que aparecem, né, de doenças que os homens têm, né, que aparece e já tá ali naquele nível já, né, absurdo lá, que aí tem que fazer um monte de tratamento e algumas pessoas até perdem a vida com isso, né? Por falta desse cuidado, né?
Rose, mas fala um pouquinho pra gente, agora a gente quer conhecer um pouco mais da Rose também, né? Você, né, trabalhou por muitos anos na BRF, né? Como que foi? Mas fala um pouquinho pra gente também da tua infância, como que foi, né, a Rose mulher, né, teus desafios da vida como mulher, fora, né, a doença que você superou agora. Então, a minha vida é cheia de desafios, na verdade. Eu... desde pequena, né, eu tive 7 irmãos, né, éramos em 7, meus pais eram pessoas pobres, a minha mãe cuidava dos filhos, o meu pai trabalhava, a gente teve assim, é aquela história, não passei fome, mas passei muita necessidade na minha vida. O pai nos dava aquilo que ele podia nos dar, né, e nessa minha trajetória de vida, eu tive que me privar muitas vezes de ter uma infância, assim, aquela infância de brincadeiras, enfim, eu não pude ter isso. Eu fui uma pessoa que eu tive que ajudar a minha mãe, eu tive que ajudar a minha mãe desde criança, porque meus irmãos, eles tiveram distrofia muscular. Eles não caminhavam, né, teve esse diagnóstico, tive 4 irmãos com essa doença. Sim, aí a minha mãe precisava de ajuda e o único momento que eu brincava na minha infância é quando eu ia na escola, mas quando não estava na escola eu tinha que ajudar a minha mãe, porque ela tinha que dar conta de cuidar dos meus irmãos, que eles precisavam que desse alimento para eles, eles precisavam que virasse na cama, que levantasse, que fosse tudo, era completamente dependente, né? Mas enfim, o que a minha infância foi basicamente isso. E quando adulta, daí eu comecei a trabalhar, né? Não estudei muito, enquanto só fiz o fundamental, né? E depois conheci meu marido, a gente ficou junto, tem muitos anos que a gente está junto. Tive minha filha, que é a maior alegria que eu tenho. Isso, a Rose, a minha vida não, assim, teve teve altos e baixos, né, na verdade, né. Você está em Concórdia desde que idade? É em torno de eu acho que eu vim para Concórdia com uns 20 e poucos anos, não lembro direitinho qual foi o ano que eu vim para cá, né, mas tem muitos anos que eu estou aqui. E trabalhou? Trabalhei, né, até que me aposentei. E aí depois dei uma paradinha, né, que achei que era o suficiente, né, mas eu sou uma pessoa eu gosto de estar em movimento. Aí acabei voltando para o mercado de trabalho, fui trabalhar em loja, né, porque eu gosto de atender as pessoas, eu gosto de conversar, né, aquela coisa toda. Trabalhei numa loja, depois trabalhei em outra, né, e agora nesse momento eu tô parada, né? Mas tô com planos pro ano que vem fazer alguma coisa. Parada, não, né? Você comparada e modesta, né? Você fez muitas coisas nesses últimos anos, né? Muitas superações, meu Deus do céu, que história. A minha vida foi uma superação desde o início até agora, né? Com a doença ali. Mas eu sempre digo assim, ó, apesar de eu ter passado muitas dificuldades na minha vida, eu nunca fui uma pessoa que fui depressiva, eu nunca fui uma pessoa assim que desanimei. Eu sempre tive a questão de lutar pelas coisas, nunca deixei de sorrir, nunca tratei ninguém mal porque eu estava passando por um momento difícil. Sempre fui essa pessoa assim. Se eu te encontrar na rua, você vai ver que eu vou te cumprimentar sempre com um sorriso. Essa é a Rose. Que ensinamento bonito, né? Porque quando eu escuto a Rose falar isso, eu, por muito tempo da minha vida, eu xinguei o outro por eu não estar bem. Capaz. Não parece. Assim, é cada um, né? Mas e realmente, assim, eu descontei muito no outro. E é muito gratificante ouvir isso e aprender com vocês. É porque, na verdade, as pessoas não merecem, né? A gente tem problemas, claro que tem, mas as pessoas merecem ser bem tratadas. Se eu te passar por ti sorrindo e te cumprimentar, você vai sorrir para mim também. Então, aquilo que você passa para o outro passa para ti também. Por isso, a questão de você tratar bem as pessoas, porque eu tenho muita amizade.
Nossa, eu tenho pessoas que hoje em dia me encontram na rua, me abraçam e pedem como é que eu estou, tudo. Eu tenho assim, essa facilidade de fazer amizade, entendeu? E eu acho muito bom isso, você poder contar com as pessoas. Rose, eu sei que tu comentou com a gente antes que você em nenhum momento ficou, digamos assim, reclamando porque Deus, porque... Sim. Mas na tua cabeça, em algum momento você tentou, não no sentido de reclamar, mas de achar respostas do motivo de você estar passando por isso? Olha, a gente faz uma avaliação de tudo que você passou e eu acredito que em algum momento eu me questionei também sobre isso e acredito que a gente sempre tem algo que a gente de repente tenha feito na vida ou desejado algo para alguém que possa ter interferido nisso, mas assim, eu acho que é um ensinamento mesmo. É para você sair melhor da situação, é para você dar mais valor às coisas. Eu falo assim, ó, uma das coisas que eu falei durante a pandemia. A pandemia veio para quê? Veio para ensinar as pessoas que nós somos todos iguais. Durante o tratamento, todas as pessoas foram tratadas da mesma forma. E ela mostrou para as pessoas o quanto que nós somos frágeis. E foi um ensinamento também. Algumas pessoas perceberam e mudaram e se tornaram pessoas melhores. Outras não teve nenhuma mudança na vida dessas pessoas. Então, as coisas acontecem para a gente ser melhor, né? Para a gente reciclar a nossa vida, ver o que realmente importa, o que tem valor para ti. É isso, né? A gente tem que sair de uma dificuldade melhor. Nunca igual ou pior. Mais uma oportunidade, né? A pandemia também foi uma oportunidade. Eu sempre digo isso. E como você falou antes, algumas pessoas não aproveitam essa oportunidade, isso. Né? Então, assim, seja uma pandemia, seja uma doença, seja uma dificuldade na tua vida, encare isso como uma oportunidade, né? Para ser melhor, para aprender algo, né? Que lindo. Que lindo. Você tem muita luz, Rose, viu? Uma energia muito boa, viu? Muito obrigada. É isso que a gente sente. A gente sabia que íamos sair daqui hoje melhores do que quando entramos. Isso a gente já sabia, por conhecer a tua história. Todas aqui nos emocionamos, né? Até porque, né? Até para registrar, né, Lu? A gente não conhecia a Rose tanto quanto vocês, né? Hoje é a primeira vez que a gente encontra a Rose. A gente trocou umas conversas por WhatsApp, né, Rose? Mas estamos conhecendo a Rose hoje junto com vocês. Justamente porque o Movimento Mulherar, ele tem a intenção e o objetivo de dar voz às mulheres. Então, não são só mulheres do nosso círculo. Muito pelo contrário. A gente quer, com esse movimento, se conectar com pessoas que a gente não conhece e oportunizar que essas pessoas também falem da sua história e se conectem com outras pessoas. O movimento é isso, é um movimento. Por isso que a gente fala movimento mulherar, porque é um movimento. A gente quer conhecer novas histórias e quer que outras pessoas também possam se conectar. Então, aqui no podcast, a gente traz pessoas falando sobre assuntos diversos, aleatórios. Pode ser que com uma pessoa você se conecte mais, outra conecte menos, mas o movimento é esse, é para dar voz às mulheres. Dar oportunidade. Né, para a pessoa colocar aquilo que ela pensa, aquilo que ela acredita, né? Isso. E o movimento fala muito sobre respeitar a outra mulher. Não temos que concordar com tudo, mas a gente porque tem uma que mulher é diferente da outra. Né? Exatamente. Cada um tem um pensamento, cada um tem uma forma de ver a vida, né? E de fazer as coisas. Né? Isso muito tem a ver com toda a história da mulher, com o que ela já viveu, com como ela foi criada, com as situações que ela encarou na vida. Então, a gente, quando se coloca na pele da outra mulher, a gente não julga. Né? A gente respeita, entende que às vezes a gente tem uma opinião diferente, mas a nossa lente também é diferente, a gente enxerga diferente. A gente vê diferente as situações, cada um enxerga de uma forma, né?
Eu posso enxergar de uma forma, outra pessoa de outra, e para isso eu tenho que respeitar a opinião do outro, né? E cada Exatamente. um é cada um. Cada um é cada um, cada um teve uma base, cada um teve uma formação, cada um teve suas experiências particulares, suas vivências particulares. Então é isso que forma o que cada mulher é, né? O que cada pessoa é, né? Então não existe como um ser humano ser igual ao outro. Vão ter afinidades, vão ter, né, conexões, coisas que você se identifica mais com uma mulher do que com outra, mas é cada um com a sua história, né? Exatamente. E como é bom poder, né? As pessoas ser diferentes é interessante porque você vai aprendendo com elas, né? Aprendendo coisas novas, aprendendo, tendo oportunidade de conhecer essas pessoas, né? É maravilhoso isso. É muito bom a gente conviver com pessoas, a gente poder ter essa aprendizagem, né? Essa aprendizagem. A gente sempre fala que a evolução está na diversidade, Claro. né? Não na igualdade, na verdade, né? Então que a gente consiga compreender isso cada vez mais, que a gente pare de julgar outra mulher ou outra pessoa, enfim, no total, e que a gente esteja sempre abertas para aprender, né? Isso, sempre aprender. Em cada momento da vida. Eu acho que esse episódio vem para deixar claro para você, mulher, que encare qualquer dificuldade na tua vida como uma oportunidade de evolução. Nenhuma dificuldade vem senão para isso, né? Então acho que a gente tem que internalizar. Eu sei que falar é fácil, mas a gente precisa começar a internalizar e aplicar, né? De verdade. É verdade. E eu quero falar para todas as mulheres que estão passando ou que já passaram por isso que eu passei, né? Que tudo é uma aprendizagem, que a gente tem que sair da dificuldade melhor. Nós temos que sempre evoluir, né? Que a gente não pode jamais passar por algo e continuar na mesmice. É uma aprendizagem para nós, para todas nós. Então, que as pessoas se cuidem, que as pessoas se amem, que Deus é maravilhoso, que Ele cuida de nós e que a pessoa com fé em Deus e se gostando, ela passa por qualquer situação, ou doença, ou alguma outra dificuldade, sempre colocar Deus em primeiro lugar, né? A gente está falando tanto de aprender, então só para deixar registrado que hoje nós aprendemos muito com você, Rose. É isso mesmo. A gente sempre aprende, né, com as pessoas. Eu aprendi também com vocês, conversei com vocês. Foi uma oportunidade maravilhosa que eu pude estar aqui, conhecer cada um, né, e dizer assim, muito obrigada por ter me dado essa oportunidade. Gratidão a vocês. Continue com esse trabalho, que é um trabalho que fala-se sobre esse movimento, né? Então, que bom que vocês têm essa oportunidade de conhecer, de poder mostrar para as pessoas, a cada pessoa da sua forma, né? Do seu pensamento, entendeu? Gratidão a vocês. Que bom, nós que agradecemos, Rose. Agradecemos o teu sim para estar aqui com a gente hoje. E o teu sim compartilhar com outras mulheres a tua história. E muito o teu obrigada. Sim pela vida. Porque na hora você decidiu dizer sim para Decidi viver, decidi ser uma pessoa melhor. E assim, né, gente, você que ainda não segue o nosso canal, segue o nosso canal no YouTube, segue a nossa playlist lá no Spotify. Manda esse episódio para uma mulher que você acha especial, né? Ela não precisa estar passando por isso, mas com certeza ela também vai gostar muito de conhecer a história da Rose. Então manda esse episódio para ela. Acompanhe o nosso Instagram, @movimentomulherar. Lá a gente traz conteúdo, lá a gente fala sobre as novidades do nosso movimento e tem bastante, né? Bastante novidade. Todo momento a gente está trazendo, pensando em coisas novas para quem está lá com a gente. Também estamos já trabalhando no nosso evento de 2024, que já tem data, dia 3/3 de 2024, teremos o nosso terceiro, na verdade, encontro presencial. Então vamos estar juntas em um domingo, porque o domingo quem vai estar lá no domingo é porque quer estar lá, né? Para não ter desculpa. Não ter desculpa. Então é um domingo diferente, um domingo pra gente dar mais um passo na nossa evolução, nos conectar com outras mulheres
e conhecer novas histórias. Então, os ingressos já estão à venda pelo Inclusive, Simpla. a gente pode pedir, né, Thaís, a gente colocar o link aqui no YouTube, na descrição do YouTube. Entra lá, já garante seu ingresso, que depois você dá um jeito de ir, né? Isso Diga aí. sim pro movimento. Diga sim, provavelmente, se você tá ouvindo pelo Spotify, você pode clicar no link da bio do nosso Instagram, que lá também tem o ingresso, o link para você comprar o ingresso. Exatamente. Agradecer também, né, além da Rose, que está aqui com a gente, a nossa equipe maravilhosa, sempre com a gente, Cadência Produções, fazendo a produção desse podcast, desse vídeo. As meninas da Pulsar, a Thaís e a Adri, que estão sempre com a gente também, né, trazendo conteúdo, se preocupando com tudo, montando tudo, cuidando de todos os detalhes. Todos mesmo, que até quando acaba o café, elas percebem e Exatamente. trazem de volta. Então, muito obrigada. Como a Rosebem falou, sozinhas a gente não é nada, né? Mas Isso quando aí, a gente se tem que junta... tem que se juntar, tem que estar em conexão, né? Exatamente. Então, obrigada a você que esteve com a gente em mais esse episódio. Acompanhe, cada 15 dias temos episódios novos por aqui. Até mais. Tchau, gente. Muito legal. Obrigada, Gostou? Rose. Que bom. Muito legal.